Paz de Cristo Jesus, para você que acompanha a gente através da rede social, Deus abençoe você muitíssimo. Mais um tempo com a poderosa palavra de Deus. Amém? O nosso texto hoje é Gênesis, capítulo de número 13, verso 21 e 22, que diz assim: O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém, queridos? Isso aqui é a narrativa de quando o povo ele sai do Egito, né, a caminho da terra de Canaã, onde eles poderiam desfrutar de uma vida melhor, de uma sociedade melhor. Por quê? Porque o povo, naquele tempo, era escravizado pelo Egito. Eles viviam debaixo do jugo egípcio. Então, os filhos, eles eram escravos, eles não podiam desenvolver a sua adoração a Deus, o seu momento religioso, eles não podiam descansar, e tudo que eles construíam era para os faraós. Era para construir pirâmides, era para construir estátuas, né, dos reis. Enfim, o povo era escravizado. E aí o povo clama a Deus, e Deus ouve o clamor do povo, e Deus tira o povo do Egito com mão forte. Deus opera grandes milagres, milagres sobrenaturais, e tira o povo do Egito para dar a eles uma sociedade melhor. Era a terra de Canaã, onde eles iam habitar, onde eles iam fazer as suas plantações, onde eles iam criar os seus filhos. Seus filhos não nasceriam escravos, suas mulheres não seriam escravas, suas filhas não seriam escravas. Então, era o projeto de Deus para esse povo. E Deus, então, tira o povo do Egito. E tem a história que você já sabe, o povo passa pelo Mar Vermelho, tem as pragas que caiu sobre, né, o Egito para que eles libertassem o povo. E agora o povo, eles precisam andar, eles precisam fazer uma jornada, uma caminhada até a terra de Canaã, que é chamada terra que mana leite e mel, chamada de terra prometida, onde todo mundo teria suas propriedades. Mas até lá tinha um processo. Tinha que passar pelo deserto. Tinha muitas coisas ainda para que o povo passasse até chegar à terra de Canaã e conquistar a terra que mana leite e mel, que é uma figura de linguagem para dizer que a terra era uma bênção. E aí eles têm que passar pelo deserto, onde tinham animais ferozes, serpentes, onde tinham inimigos, salteadores. A estrada, a caminhada do povo era terrível. E eles, por si só, eles não sabiam se defender. Por que eles não sabiam se defender? Porque a vida inteira foi trabalhador comum. Eles sabiam fazer tijolos. Eles sabiam trabalhar na agricultura. Eles não sabiam lutar, não eram homens guerreiros. E aí Deus precisava proteger esse povo. Deus precisava guardar esse povo na jornada. Então olha só que coisa tremenda que Deus faz. Deus coloca uma coluna de nuvem para proteger o povo durante o dia. Deus coloca uma coluna de fogo para guardar o povo durante a noite, durante todo o tempo, durante os 40 anos de travessia. Algo sobrenatural, algo diferente de tudo que a gente já viu. Então tinha lá aquela coluna de nuvem durante o dia. Eu fico imaginando os inimigos, os adversários, os salteadores, olhando aquela coluna de nuvem sobrenatural e pensando assim, meu Deus, que é isso? Era a mão de Deus, era a direção do Senhor ali. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz com quem tem compromisso com Ele, com quem obedece a Ele. Ele protege a gente. Uma coluna de fogo à noite, porque de dia e de noite.
Porque Deus é um Deus que guarda a nossa jornada o tempo inteiro. A Bíblia diz, né, que Deus, ele não cochila, ele não dorme. O tempo inteiro Deus está nos guardando de inimigos espirituais e de inimigos carnais, todo tipo de inimigo. Eu creio que Deus está guardando a gente. Aquela coluna de nuvem ali, você imagina os inimigos olhando? Aquela coluna de nuvem falando, o que é isso? Você imagina olhando aquela coluna de fogo o tempo inteiro, falando assim, quem é que está protegendo esse povo? Quem é que está guardando esse povo para colocar algo da natureza ali, algo diferente, uma coluna de fogo? Você imagina os inimigos retrocedendo diante de Israel por causa do seu Deus, por causa da guarda do Senhor. E eu vejo que Deus não mudou. Eu sei que Deus, nós também estamos numa jornada. Nessa vida nós estamos numa jornada. E eu digo para você que a eternidade, ela tem a figura da Canaã celestial. Enquanto nós estamos aqui, a vida é como aquele deserto. A vida, né, é como os adversários que tentavam atacar Israel. É como aqueles animais ferozes à noite, aquelas serpentes que tentavam atacar, mas não atacavam porque tinha uma coluna de fogo. Durante o dia tinha uma coluna de nuvem. Era Deus falando, só esse povo é meu, é eleito meu, eu protejo, eu guardo. E até tem um livro que fala, né, o livro de Isaías, lá no capítulo 10, no versículo 40 e 41, fala assim, olha, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo. Isso fazendo uma figura de como Deus guardou esse povo 40 anos no deserto, alimentando, sustentando, livrando dos inimigos. Isso é o Deus que nós servimos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém era obrigado a seguir aquela nuvem. Ninguém era obrigado a ficar na direção daquela coluna de fogo. Ninguém era obrigado. Essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo, falada aqui na palavra de Deus, é também um símbolo, sabe de quê, queridos? De obediência ao Senhor. É verdade. Se alguém quisesse não seguir aquela nuvem e isso para outro caminho, podia. Mas era presa fácil diante dos inimigos. Se alguém não quisesse seguir aquela coluna de nuvem, também podia. Mas era presa fácil diante dos inimigos. O que nós queremos dizer com isso? Numa linguagem figurada, que a Bíblia diz que as coisas do Antigo Testamento, da primeira aliança, são figuras para nós hoje. São figuras para a nossa vida hoje. É verdade, são figuras para nós hoje. E do mesmo jeito que o povo era obrigado a ficar, não vou dizer obrigado, o povo era indicado a ficar na direção daquela nuvem, ela que dava direção, debaixo daquela coluna de fogo. É para nós hoje também. A presença de Deus na nossa vida, não podemos abrir mão da presença do Senhor. Não podemos. É verdade, porque fora da presença de Deus, fora da nuvem, fora da coluna de fogo, nós somos presas fáceis para os inimigos, queridos. E quem é o inimigo? Satanás é o primeiro inimigo de nossa vida e de nossas almas. Então, estar de perto da nuvem, estar perto da coluna de fogo. O povo não era obrigado, mas era uma condição que Deus colocou. Era uma forma de submissão ao Senhor. Era uma forma de submeter a direção do Senhor, de sujeição a Deus. E a Bíblia diz no livro de Tiago, né, capítulo 4, verso de número 7, a Bíblia fala assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é a sujeição a Deus, é a obediência a Deus. Ninguém é obrigado, mas está aí, né, o caminho. Ninguém é obrigado a se submeter ao que Deus determina para nós. Deus deixou para o homem, para o ser humano, o livre-arbítrio. Mas eu digo para você sem medo de errar. Se você sujeitar ao Senhor, se você ficar na figura da coluna de nuvem, da coluna de fogo que representa o Espírito do Senhor, por isso que a Bíblia diz que a sombra do Onipotente você descansa.
Não é isso? No Salmo 91, né? Que a gente fica debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente a gente esconde aquela nuvem, queridos. É a sombra de Deus protegendo aquele povo. Ninguém era obrigado a ficar debaixo, mas quem decidia, eu quero seguir ao Senhor, eu quero ficar protegido pelo Senhor, era protegido. Da mesma forma, hoje, se a gente sujeitar a palavra de Deus, se a gente sujeitar ao Senhor, eu digo para você, sem medo de errar, você é protegido. Na caminhada da vida, você vai passar pelos desertos, você vai passar pelas batalhas, você vai passar por tudo que acontecer nessa vida, e Deus vai guardar você, e você será abençoado, e você vai chegar ao fim dessa jornada, e vai entrar na Canaã celestial, que é a eternidade, meu querido. Mas é necessário ficar debaixo da nuvem. É necessário ficar na direção da coluna de fogo. Isso é uma forma de sujeitar a Deus, de se colocar em obediência ao Senhor. Tiago 4, como eu disse para você, está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Só do inimigo ver que você tem dono, que você é de Deus. Ele vai bater em retirada, vai retroceder no nome poderoso de Jesus. Creia nisso, porque isso é a palavra do Senhor. Lá no deserto não tinha Jesus. No deserto tinha Deus, Pai, tinha os anjos. Por isso que Deus fazia esses sinais. Hoje é a marca do sangue do Cordeiro. É a marca de Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor, o sangue de Jesus faz um brasão em você e diz que você tem dono, que você é filho de Deus e que o inimigo não toca em você. Amém? Deus abençoe você. Fique com essa palavra debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo e tenha uma jornada de bênção. Nesse deserto da vida, você será mais que vencedor. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus.